lançamento que vai tratar sobre futuro da moda, consumo, imagem e estilo. Milena Cariello é o nome dela, ela é coordenadora de educação da Firjan Senai Espaço da Moda. E um histórico aqui da Milena, olha, ela é técnica em vestuário pelo Senai CETICT, falei certo, gente, são as palavras que me pegam. Graduação em moda e estilismo, pós-graduada em moda e estudos da indumentária pela Estácio e especialização em gestão escolar. Atuou em pesquisa de tendências e desenvolvimento de coleção pelo Senai Moda Design. Hoje coordena a área de educação profissional do Senai Espaço da Moda nos segmentos de moda e audiovisual. Recebam com muitos aplausos nossa super palestrante Milena Cariello. Boa noite. Primeiro, obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui mais uma vez com vocês. A gente já rodou, né, a região algumas vezes com um giro, com as tendências. Então, hoje a gente vem de uma forma diferente, porque a moda vem mudando muito e diferente do que a gente trazia, né, como se fosse um caminho a seguir, as cores, as estampas, os tecidos. Hoje a moda está toda livre, né? Eu acho que as informações relacionadas à tecnologia, consumo, essas sim são as informações que vão direcionar os nossos negócios, né? Não a gente costuma dizer, a gente não tem uma receita de bolo para fazer uma coleção dar certo. É preciso entender o cliente, planejar a coleção para que realmente a moda seja um modelo de negócio rentável e sustentável. A gente vai falar de alguns caminhos, de algumas inspirações e a gente vai trocando até o final. Então a moda muda, o comportamento... Tá. Deixa eu voltar, peraí. Mônica, eu acho que eu estou aqui, vê se vai voltar, peraí. Isso. O comportamento da gente muda o tempo todo e, consequentemente, a moda também vai mudando de acordo com esse comportamento. A gente tem dois modelos, quando a gente estuda moda, fundamentais, que direcionam como é que a moda funciona. Ou ela vem do pico da pirâmide, com as celebridades, as influências de moda, isso passa, né, pelas mídias, pela televisão, até chegar no grande público. E a gente viveu uma revolução depois, que hoje ela sai da rua e influencia as grandes celebridades. Então, esses dois movimentos são bem importantes. A gente tem as influências de moda, né, que hoje antes a gente só tinha celebridades de televisão e agora o Instagram, o TikTok trazem um mundo enorme de influências. E aí a gente teve a pandemia que revolucionou completamente os negócios. Quem é de moda aqui que percebeu mudança pós-pandemia no seu negócio? Levanta a mão. Não? Todo mundo continua com os mesmos modelos de negócio? Ai, que susto! Para mim não tinha mudado nada. Obrigada. Então, vou fazer uma pergunta para o consumidor final. Quem já fazia compra online antes da pandemia? Meia. E agora? Agora é todo mundo. Então, isso muda totalmente a nossa forma de consumo e a forma como a gente é influenciado. Então, com essa mudança, a gente tem a compra online, as relações com as marcas digitais, né? A aproximação ela é muito mais forte, a gente está sendo o tempo todo, né, monitorado por várias informações, os atendimentos de multiplataformas, e aqui a gente vai falar, gente, de uma moda extremamente revolucionária e uma moda totalmente dentro do modelo de negócio que vocês vão aplicar. Então, é do WhatsApp a impressão 3D, é do Instagram a wearables. A gente vai falar desse universo todo, porque a gente precisa entender o que acontece no futuro, né? Isso é bem importante para a gente perceber. E qual o desejo do consumidor? Uma coisa a gente tem certeza, o consumidor hoje gosta muito de conforto. A gente viveu em casa durante a pandemia, a gente usou muito tênis, a gente ia para algumas marcas de sapato, né? Não tinha mais salto, estava tudo com tênis. Então a gente não abre mão desse conforto, a gente ganhou e a gente quer continuar dentro desse caminho. Então esse é um ponto importante. E a gente vê que o varejo, né, que é a área que vocês atuam, ela começa a se remodelar. Então a gente tem a tendência
pesquisa. Tinha a Semana de Moda de Paris, de Londres, as pessoas saíam do Brasil e iam para lá assistir semanas de moda ou as feiras internacionais. Agora não, é todo mundo assistindo na mesma hora no celular. Então, assim, a informação não é privilégio de ninguém. A informação está disponível para todos nós podemos ter acesso. E o mais importante é investir nessa capacitação, porque os negócios estão mudando muito, o atendimento mudou muito, o atendimento digital, então tem que investir para a gente manter fortalecido. E aí a gente fala de crise, a gente falou desse momento, pandemia, como é que a moda funciona depois das grandes crises? Segunda Guerra Mundial, 11 de setembro, quando a gente passa por momentos muito tristes, normalmente a moda vem colorida, exatamente para preencher, para levantar o astral, e por isso que a gente vê essa explosão de cores na moda que a gente tem hoje. E aí um pouco das semanas de moda que estão acontecendo, acabaram de acontecer agora, muito colorido e muito a questão da inclusão. Eu vou falar disso até o final. Todas as marcas, por exemplo, Victoria's Secret, que é uma marca de lingerie, que tinham as Angels, né? A Gisele Bündchen, a Victoria's Secret, está falando de plus, né? Ela tem a questão da inclusão muito forte. Então, a marca que não se adaptar, que não perceber que inclusão, diversidade é diferencial, vai ficar para trás. Não tenha dúvida disso. E se você trabalha com questão de sustentabilidade, inclusão e diversidade, você tem like, você tem mais seguidor, você vai ser visto de uma forma muito mais interessante e mais bonita. E aí a gente fala da história do traje do trabalho, que continua influenciando as transformações. As semanas de moda, elas acontecem, mas elas não são determinantes, né? Elas são mais um referencial. Milão, Londres e Nova York. Um pouquinho dessas semanas, os coloridos, a questão do esporte mais relaxado para casa. Tem um pouco de preto também, ainda falando um pouco dessa saída da pandemia, do luto, mas tem um pouco de sexo e tem muita questão da inclusão. Nova York, os utilitários, os coloridos nas estampas, no psicodélico. E aí quando a gente fala assim, gente, imagina se a gente pega um desfile da Semana de Moda de Paris e faz a coleção em cima dele. Olha o que dá. Olha o que desfilou. Então, assim, a gente sabe que na passarela, principalmente na Semana de Moda de Paris, as flores foram elementos fundamentais. A gente vai ver muita flor nas próximas temporadas. Mas e aí? Eu vou seguir este caminho, eu vou fazer um caminho diferente. Porque, assim, quando a gente fala é o neon, tá todo mundo neon. É floral, vai estar todo mundo floral. Esse é o caminho certo? Vai depender do modelo de negócio de vocês. Se vocês trabalham com tendência, tem que ter um pouquinho, mas qual a medida dessa compra, né? Então, vamos ficar atentos, porque essas flores em breve estarão por aí. Vocês viram o tênis super falado da Balenciaga, todo destruído, que custava muito? Olha o desfile da Balenciaga, parecia um lamaçal e uma pessoa toda assim corcundinha desfilava na passarela. E o que essa marca tem feito? Por que ela tem chamado tanta atenção? Porque ela quer mexer. Enquanto todo mundo faz o óbvio, faz o belo, ela está fazendo alguma coisa para realmente chamar a nossa atenção. E ela fala, de transformar, de cavar a nossa própria verdade. Essa é a proposta da marca, para que cada um de nós não faça o que vem pronto, e sim busque uma transformação, como se a gente voltasse para o próprio bar, para o próprio chão. E aí, gente, quem diria que os jovens deixariam de comprar roupas nas nossas lojas e comprariam os skins? Quem já comprou skin aqui? Não? Então, alguém já comprou? Já? Não? Então, os skins são as roupas digitais para os jogos. O público jovem, quem tiver sobrinho, filho, pergunte sobre esse assunto. Eu estava conversando com uma aluna do Senai e ela estava falando assim, Milena, comprei um casaco da Gucci. Eu falei, tá brincando? Aham, vou pro jogo toda linda. Meu Deus, é verdade, a gente começa a ver que o público está deixando
deixando de comprar fisicamente e investindo dinheiro numa roupa digital, nos skins. Então eles vão para os jogos assim, ó, caçar Pokémon com o casaco da Gucci. Então, por enquanto, a gente tem um público de uma faixa etária que ainda consome normalmente. Daqui a pouquinho, esse público vai fazer uma transformação e como que vocês, como que nós da moda estamos preparadas para dividir poder de compra, escolha de compra com esse público. Então, não tem como não pensar nesse assunto. Por mais que você não faça, você precisa pensar. E aí tem os wearables, que são as tecnologias vestíveis, as roupas que começam a trazer informação. Esses são 2 trabalhos dos alunos do Senai, Espaço da Moda. Esse aqui é um sutiã feito para as mulheres que fizeram a cirurgia de mastectomia. Ela passa por um escaneamento e o bojo feito é exatamente um espelhado. Então, a proporção exata. E esse vestido tem um sensor para deficientes visuais, à medida que ele chega a uma barreira, faz um sinal sonoro. E aí os wearables estão sendo trabalhados para hidratação, para proteção solar. Então a tecnologia na roupa, até porque está perto da gente, isso vai ser um grande futuro. Muita informação vai ser tirada. Tem um grupo que colocou na pulsação como se no final do dia desse um relatório da pressão arterial. Então muita coisa bacana vem nesse sentido. E agora, gente, no meio de tanta informação, tanta confusão, para onde que a gente vai? Como é que a gente trabalha os nossos modelos de negócio? Primeira coisa, é bem simples. Mas aí a gente precisa saber quem é o meu cliente. O meu cliente é jovem, moderno, antenado, ele compra roupas digitais, ou o meu cliente é um cliente clássico, de gosta de qualidade, tecidos diferenciados? Quem é o meu cliente? Essa é a grande pergunta que vocês precisam responder. Se não sabem, esse é um dos grandes segredos do sucesso. E aí a gente tem duas formas de trabalhar perfil de consumo. Antes a gente falava assim, é uma mulher entre 20 e 40 anos. Isso hoje não diz nada, a gente fala muito mais de persona, qual o estilo, qual a essência daquela pessoa. E aí a gente fala dos perfis de consumo. A Victoria's Secret, que eu acabei de falar, é uma marca essencialmente sensual, provocante, colorida. A Etam já é uma marca super clássica, neutra, elegante. E a Undis é uma marca jovem, moderna e brincalhona. Quais desses perfis, né? Quais os caminhos? Aonde está o seu cliente? Sua persona é clara? Você tem mais de uma? Eu tenho 7. Gente, não dá para trabalhar com 7, né? Você tem que ter a sua essência, o seu grande foco. Então, responda essa pergunta. Aqui a gente fala um pouco dos perfis de consumo. Uma série de escritórios são dedicados a entender o consumidor do futuro. Aqui fala do metaverso, do comércio ao vivo. Mas o primeiro grande consumidor, a gente fala dos reguladores, que são mulheres de 40 a 50 anos, são controladoras, responsáveis e têm muita dificuldade com mudança. Só que elas se adaptaram ao comércio online, elas conseguem comprar e poupam muito tempo. E aí, para esse público já está sendo planejado, ela vai assistir um filme na televisão, na Netflix, ela vai apontar o controle e aí ela já pode comprar aquela roupa que está passando no filme. Então, esse público que olha e quer comprar imediatamente. Os conectores é um público muito interessante, eu trabalhei com uma menina com esse perfil. É um público mais jovem, ele não gosta de velocidade, mas diz que não é preguiça. Ele tem muita dificuldade com regras e eles impõem uma nova forma de empreender. Eles são os milênios, o X, eles não fazem muita questão de formar famílias, é um grupo que não tem muitas conexões de casar, de ter filhos, aquela família mais tradicional, e ele quer equilíbrio. Ele quer equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal, e eles são contra as jornadas de trabalho muito longas, que é aquele 9, 9 e meia, de 9 da manhã às 9 da noite. Então, são pessoas que a gente já percebe que diminui o ritmo. Agora, são pessoas que compartilham. Aí teve um colega de trabalho que eu falei assim, nossa, que carro lindo, Rodrigo. Ele falou assim, comprei compartilhado com meu amigo. Eu falei, gente, a gente começa a ver tudo aquilo que a gente ouvia lá atrás que era verdade. Comprou um carro compartilhado.
Para a minha geração, que sou dos reguladores, aquele ali do início, não conseguiria compartilhar um carro, mas essa geração consegue. E aí, como é que a gente trabalha, né? Como é que a gente vende moda para esse público? Eles não ligam, eles não ficam muito tempo no emprego, eles ficam um pouquinho, pedem demissão, eles vão trocando, porque eles adoram experiências. Eles têm, né, a empresa vai ter dificuldade em reter porque eles querem flexibilidade de horário, eles querem treinamento, eles querem trabalhar remotamente. Agora, se sua marca tem um custo bom, se a marca se preocupa com sustentabilidade, é autêntica, ele é um promotor da sua marca, ele vai botar em todas as redes sociais, ele vai ser uma grande propaganda para a tua marca, tá? Ele é o marqueteiro da sua marca. E aí a gente traz essa campanha do Fashion Revolution, que fala, quem fez minhas roupas? Esse público quer saber quem costurou, quem desenhou, quem cortou. E aí as marcas começam a mostrar a cara dos seus funcionários. A confecção começa a vir à tona na hora que você pega na loja no cabide aquela roupa. Então, mostrar a cara das pessoas traz verdade, traz tudo que tem por trás na confecção. Algumas marcas já vêm fazendo isso, como a Armani e a Burberry. Construtores de memórias é aquele público que tem o foco no presente, mas aquele público que limpou tudo durante a pandemia, simplificou, o público minimalista, que quer investir em tempo, olha o passado, mas quer transformar o presente. Olha, minimalista, limpou, ele está repensando o casamento, ele limpou os amigos no Instagram, ele só quer ficar com quem realmente importa. Ele não quer aquelas pessoas que não têm muita conexão. E é um público que tem muito cuidado com a saúde, e todas aquelas conexões com saúde eles querem. Esse aqui é um projeto de uma calcinha que está sendo estudada num instituto na Itália, e os sensores são colocados no entrepernas da calcinha e eles conseguem informar o consumidor no período fértil e se há naquela mulher alguma conexão ginecológica, algum dado ginecológico que ela precise tratar. Então, assim, vamos nos preparar que o wearables, essa tecnologia na roupa, isso vai chegar. E por isso que muitas empresas têm investido nos jovens para trabalhar, porque eles que pensam. Por isso que a gente fala dos hackathons, por isso que o Senai trabalha projeto integrador, porque são eles os criadores dessas coisas que a gente acha muito doido. E os neossensorialistas são os super modernos, o consumo híbrido, eles não têm, você fala de dinheiro, eles já não sabem mais o que é dinheiro, né? Nunca viu uma nota, nunca viu uma moeda, né? Compra física, também ele se conecta, realidade virtual para experimentar a vida real. Esse aqui é um programa de modelagem, onde você vai ter o seu avatar, vai conseguir construir a sua roupa e não tem aquele vai e volta. Ai, aperta aqui, ai, faz a bainha porque não está do meu tamanho, ai, eu preciso que ela seja mais acinturada, eu quero colocar um outro tecido. Esse programa já prevê a roupa já sair completamente pronta, sem ter retrabalho no desenvolvimento da coleção. Então é um programa que está chegando agora no mercado brasileiro e está revolucionando. E aqui, gente, eu conversei com a estilista dessa marca, que é uma marca de roupas digitais, acreditem. Ela é formada no Senai C-Ticket. E o que acontece? Os jogos, as roupas, sabe aquele vestidinho que a gente desenha igual de criança, assim, um trapézio? Os jogos estavam vendo que as roupas estavam muito quadradas e muito bobas. O que eles fizeram? Começaram a contratar estilistas para desenhar essas roupas, para fazerem coisas incríveis. E ela é uma estilista que trabalha nessa marca. Então, uma coisa muito interessante que ela comentou, que o tecido ele não é só escaneado, ele é digitalizado, onde você consegue ter noção da elasticidade, caimento, fluidez. Então, na hora que você joga no corpo exatamente o tecido, aí você vai conseguir ver com precisão. E o que sua marca quer? Isso aqui é um conceito de coleção. O que é uma coleção de moda? É um conjunto de roupas que tem uma harmonia estética, que tem fabricação e entrega previstos. Então, a harmonia que dá o aspecto da coleção. E você quer uma coleção linda na sua loja, uma coleção que fortaleça a sua marca, uma coleção parecida com o seu concorrente, porque às vezes a gente, meu concorrente está ganhando muito dinheiro, eu vou por aquele caminho. Será? Você já está saindo atrás. Ou você quer uma
pensar no seu planejamento, né, no seu calendário de coleção e elaborar o briefing. O briefing é um roteiro que vai te dizer: não compre a cor amarela, o seu cliente não gosta, você não tem histórico de venda. Não aposte em estampas muito grandes, o seu cliente não vai. Então é um roteiro para que não, porque a tendência é assim, né, gente? A moda chega, a gente fica desesperada para comprar, mas aí a gente tem que pautar. Essa aqui é uma coleção que a gente desenvolveu agora do projeto Novos Talentos. Essa falou sobre o futuro da moda. Essa aqui a gente fez uma coleção sobre a geração prateada, mulheres acima de 60 anos. Então, uma coleção, a gente não vê nas peças, mas as peças cheias de informação. Aquela pochete ali, ela acendia a luz a cada hora que ela tinha que tomar remédio, como se fosse um alerta. Essa daqui é da pressão. Esse maiô, ele tem um localizador para quem tem Alzheimer e se perde na praia, então o filho consegue se localizar. Então, uma coleção que realmente pensa em futuro e pensa nessa geração, que muitas vezes a gente quer fazer para o público jovem, mas a gente tem que pensar quem tem poder de compra, tá? Em 2020 não teve, tivemos a pandemia, agora fizemos a coleção Vida, uma coleção, a gente escolheu a cor branca, como se fosse uma folha em branco para escrever uma nova história, nuances bem suaves. E aí o que poderia ter de tecido? E poderia ter conforto, bem-estar, peça solta, mas não podia ter de jeito nenhum peça sensual, fetiche, provocante, algo muito, né, dentro do luxo exagerado. E aí o que a gente falou? Nenhuma peça dessa coleção vai poder ser só uma peça bonita. A peça vai ter que ter borogodó. O que é borogodó? História para contar. Porque quando a gente tem um cliente que chega na loja, que a gente tem aquele contexto, aquele storytelling maravilhoso, vende assim, não vende? Então a gente incentivou os alunos que fizessem dessa forma, trouxemos alguns conceitos disruptivos, o reusar as roupas, as pautas ambientais, a estamparia natural está muito forte, a estamparia botânica, porque a indústria têxtil, né, a questão do tingimento, ela é muito falada no mundo todo, então a estamparia natural está muito forte. A moda individualizada, em que pode escanear o nosso corpo e fazer uma roupa perfeitamente sob medida. Moda circular, a gente vai ver um vídeo no final. Nosso sonho, né, Solange, é que a moda seja igual as latinhas são nas cervejas e nos refrigerantes, que ela nunca vai pro lixo, a massa volta. E a gente vê, você já deve ter visto aquelas pilhas de roupa nos oceanos, nos desertos. Tem pouco mundo para muita roupa, a gente produz muita roupa. E para onde que isso está indo? Então, muitas indústrias têxteis estão já testando a economia circular. No final, a gente vai ver um vídeo de uma marca que fez sobre esse assunto. Variações climáticas. Esse é um tema muito interessante. Imagina, vocês são lojistas, que pro verão que está chegando agora, eu vou dizer que vai ser um verão muito chuvoso e que vai fazer pouquíssimo sol. Isso vai alterar a compra de vocês? Não seria maravilhoso ter essa informação? Então, gente, muitas empresas estão comprando essas informações para poder dizer, são pesquisas, né? São pesquisas caras, mas assim, às vezes é um investimento tão oportuno que vai fazer você acertar a coleção, né? Então, a informação de dados está sendo fundamental para o futuro da moda. Valorização da cadeia local, né? Valorizar os produtores locais. Modelagem e design 3D, que a gente comentou. Inteligência artificial para pesquisa de tendência, que é como o clima. Moda rastreável, o Fashion Revolution, quem fez minha roupa, a costureira que costurou a minha peça, quais são as condições de trabalho, o consumidor quer saber dessa informação, se ela está com os direitos, se o ambiente está legal, e a gente já tem no Brasil alguns institutos que fiscalizam isso. Se você, os grandes magazines, Renner, C&A, Líder, eles têm a BBTEX, que fiscaliza os funcionários, a indústria, e se você não tiver de acordo, você não vende para eles não. Então você tem que ter o selo, e isso começa a chegar forte no Brasil. E aí a coleção dos
alunos, né, que desenvolveram. E dentro do tema da pandemia, essa aluna fez um pulmão todo bordado à mão, com nervuras, tingiu com um chá de camomila. Aí eu perguntei para a Bia assim, Bia, me conta uma coisa, você demorou muito para bordar? Ela disse, demorei 24 horas bordando. Aí eu falei, foi sua avó que te ensinou? Não, menina, aprendi no YouTube. Eles são assim, gente. Isso é tão rico ver essa mudança dessa geração e a gente, enquanto dono de negócio de moda, precisamos nos preparar para esse público. Esse é um produto que fala, a gente ouviu muito sobre trombose, né? A questão de ativar a circulação durante um voo para que você evite. Essa roupa trazia esse conceito. Uma roupa que tinha movimento e carregava celular. Essa roupa, esse bojo é feito de plástico que estava no lixo e essa saída de praia é saco de batata. Essa peça é uma mochila que vira um casaco. Essa peça é feita daquelas florezinhas que ficam na estrada, tá? É uma técnica de martelada, é uma técnica japonesa que você transfere as cores das flores para a peça, tá? Então não tem química, não tem tingimento para os rios, é um tingimento totalmente natural. E eu achei muito engraçado, eu falei assim, nossa, essa peça vai ficar cara. Aí o grupo falou assim, é para ficar cara. Então assim, a gente precisa saber cobrar uma coisa que tem um storytelling, que tem um conteúdo maravilhoso, né? Então é um público que vai pagar. Com impressão 3D, né, que a gente pode imprimir o que a gente quiser. Essa peça tem um tecido que trata a questão da umidade, né, na questão do biquíni. Essa peça era um vestido meu, que eu não conseguia dar de jeito nenhum, que eu era apegada a ele, e eu entreguei ao grupo para eles fazerem reuso. Essa calcinha tem uma estrutura aqui na barriga para dar acolhimento aos dias de cólica menstrual. E aí a gente pergunta, você quer o mercado do preço, onde o cliente chega e ele fala assim, tá caro, ali tá mais barato. Você quer esse mercado ou você quer um mercado de diferenciação, como aquela peça da estampa botânica, onde ao invés em outros grupos, né, você cobra R$50 e aquela você cobra 2.000. Qual o caminho que você quer escolher? Então, em todo produto você pode fazer um mix de moda. O que a gente fala aqui que é um mix? Você tem uma porcentagem de básico, uma porcentagem de fashion e uma porcentagem de vanguarda, que é aquela super diferente. Não precisa ser da Balenciaga não, aquele da Lama não. Pode ser um pouquinho mais suave que aquele lá. Então, essa mistura é importante para você não comprar tudo muito diferente e não ter público para esse produto. Então, a gente comenta o básico, normalmente é 50%, 30% de fashion e 20% de vanguarda. E aí chegou a hora de vender, né? Como é que a gente trabalha isso? Gente, primeira coisa é storytelling, ter história para contar e, acima de tudo, história verdadeira, né? Porque história que a gente inventa não se sustenta, então a gente precisa contar. E aí a gente tem uma frase do Ralph Lauren que ele diz, não estou apenas fazendo um vestido, estou contando uma história. O vestido é importante, mas é apenas uma parte da história. A história que se conta, né, para vender, para trazer o conceito de um produto, pode ser maior do que a peça propriamente dita. E aí, como gatilho está na moda, eu falei de alguns gatilhos criativos que podem ajudar a gente na hora de desenvolver o storytelling da venda. Tendência de moda. Se você trabalha com tendência é muito rápida, a gente sabe que a tendência pode ter o erro, mas também você pode vender muito rápido. Então você tem que ter velocidade, não dá para chegar com a cor na temporada errada, né? Você tem que comprar certo, do fornecedor certo, para chegar precisamente. Se você trabalha a partir do cliente, se você conhece quais as dificuldades, o meu cliente é um cliente plus que tem dificuldade em comprar roupas de cores neutras, porque tudo para plus é estampado. Você foca o cliente e desenvolve através dele. Então, assim, esse caminho é um caminho bem assertivo, tá? Então, qual o segredo? Tem que estar sempre muito perto do cliente para entender o que ele quer. Tem que ter prazer em ouvir o cliente, né? O slow fashion é uma onda, principalmente daquele grupo que eu falei, daquela menina que trabalhou comigo, né? Um público que compra menos e é mais preciso.
reclamação, algumas marcas se posicionam dentro dessa lógica. Eu também posso trabalhar com preço. A gente sabe que tem muita gente que ganha muito dinheiro trabalhando preço. Só que é preciso saber calcular com precisão, gente. Porque qualquer errinho ali é muito dinheiro, é muito volume. Gente, sabia que dá para trabalhar com reclamação e transformar isso em dinheiro? Tem uma marca, que é a DLK, uma marca de fitness. E muita gente falava, nossa, por que vocês não vendem o tênis que vocês colocam? Porque isso é um absurdo, esse tênis é maravilhoso, eu quero esse tênis. O cliente reclamou no Instagram, o que a marca faz? Se movimenta e começa a vender tênis. Absurdo, por que vocês não fazem plus? Vocês têm que a marca, aquilo ali, gente, a reclamação, para aquela marca que sabe trabalhar, aquilo brota informação. Então, assim, fiquem atentos que aquilo ali, ao invés de te chatear, pode te deixar com mais dinheiro no bolso. Ter fôlego e energia para transformar crítica em melhoria. O tecido, né? A gente que trabalha com moda, gente, a gente tem que entender de tecido, o que é um tecido plano, uma malha, um algodão, um poliéster, né? Essa base desse conhecimento é fundamental e a gente precisa conhecer esse fornecedor. E aí uma frase da Prada, né? Gosto de trabalhar também com materiais que supostamente não vende. Ela quer ir para um caminho contrário, como o Kid Moir. Fui proibida de usá-lo, mas é claro, se tornou um sucesso de venda para nós. Às vezes é o caminho contrário que vai fazer de nós um grande sucesso. Sustentabilidade, gente. 5 anos atrás a gente começava a ver como tendência, agora essa pauta é fundamental e a gente exige, né? Quando uma marca faz algo muito feio, sai nos jornais, aquilo fere a marca pra gente. Então, trabalhar com sustentabilidade tem que ter verdade. Trabalhar com tema, você tem que fazer as amarrações para o seu lote. Trabalhar com estoque, você tem que ter criatividade e modernidade para trazer o que estava parado para ser interessante novamente. Trabalhar com nicho. Os nichos são áreas muito interessantes e muito rentáveis, porque é muito mais fácil você fidelizar o cliente. E o que você tem que saber? Você tem que se aprofundar, você tem que conhecer esse público e ir com profundidade. As tendências de causa, né, o público das causas, como a gente falou, a geração prateada, uma geração fortíssima. Os nichos de inclusão, né, a gente vive dentro dessa fala da inclusão, da diversidade, da pluralidade. E assim, além de ser, quando a gente fala em moda, a gente fala de beleza, mas quando a gente aprofunda nesses conceitos é muito lindo, né? Quando a gente vê uma pessoa que não conseguiu comprar roupa, agora ela tem. Então, essa beleza é muito especial. Aqui é um vídeo da HM que fala daquela moda circular. Olha que legal, eles colocaram essa máquina dentro da loja. Deixa eu ver se eu consigo botar play aqui. A pessoa levou uma meia velha, colocou na máquina e ela começa a fazer a transformação. Ela começa a transformar o novo em velho. Então, na meia, sai do outro lado uma blusa. Então, assim, é experimental? Ainda é experimental. Mas pode ter certeza, vamos combinar, daqui a um tempo a gente se encontra para ver o quanto que disso aí foi verdade, né? O quanto que isso aí realmente aconteceu. Esse é um desfile que a gente falou sobre diversidade agora. Na mesma feira que vocês têm aqui, a gente tem a FEVEST e a gente falou de inclusão. Essa é a Milena, uma modelo, e a aluna, ela é albina. Essa é uma aluna também que ela usa muletas. A gente falou das cores, a gente falou da diversidade. E essa também é a Ellen, a nossa aluna DAO, que foi a estrela do nosso desfile. Então, levar para a passarela e ver dentro do site da Firjan, né, uma empresa, né, uma instituição industrial, levar diversidade, isso é muito bonito, e ver o aluno fazendo parte dessa história. Aqui a gente fala do ressignificar a moda. Nesse vídeo, a gente fala de alguns temas bem importantes. A arte está em todas as escolas de moda
elas falam de arte de recriar a moda. Olha, o lixo, o repensar o processo, aí a impressão 3D, o redesign. Cientistas, né, engenheiros, tem muita gente interessada na indústria da moda, porque a gente sabe que é uma indústria muito rentável. E imagina se a gente tem tecnologia dentro desses produtos. E aí a gente fala, eu começo a fechar a minha apresentação com algumas coisas. A gente falou de muita tecnologia, mas agora eu vou voltar e vou falar de coisas muito simples, que se chama economia do cuidado, que cada um pode fazer na sua loja. Crie momentos que convidem a reflexão. Apoie o seu consumidor que passa por problemas, seja ele qual for. Incorpore cuidados às suas entregas. As pessoas estão descartando tudo que é tóxico. Não deixe a sua marca, o seu produto nesse mix. Faça a diferença no seu cliente. Então, algumas coisas que estão sendo muito importantes. A gente vê a questão das datas. Dia do dentista, dia do cliente, dia do consumidor. Se a gente olha, se vocês quiserem trabalhar, o ano inteiro é dia de alguma coisa. Então, assim, dá para comemorar a data e direcionar para os clientes. Segmentação é outro ponto. Não dá para fazer para todo mundo qual o nicho, qual a área que você quer pegar. E contato, que não precisa ser físico, pode ser através do WhatsApp ou do Instagram. E aqui é um instituto inglês incentivando as mulheres à atividade física, e olha como é que ele trata, né, como é que ele produz a questão da inclusão e da diversidade. As garotas podem. Então, assim, de um universo tão plural, tão lindo, né, tão interessante, tão orgulhoso da gente ver, a gente vai continuar trabalhando com a mesma lógica dos modelos, com a mesma lógica de posicionamento de marca, ou a gente vai partir para um mundo muito mais plural e de inclusão. E aí eu fecho deixando um recado para que você precisa focar na sua essência e, acima de tudo, sucesso. Vamos levar a moda à frente, vamos pensar futuro, inclusão e todos nós mais fortes. Obrigada, gente. Adorei estar aqui com vocês. Eu vou chamar a Solange, que ela me convidou. Obrigada, Milena, por estar aí com a gente, né? É sempre muito importante a gente ter esse conhecimento. Vocês são tão estudiosos da moda, né? A moda interfere no todo, né? Nos comportamentos, nas atitudes, nos ambientes. Vocês, por serem tão estudiosos disso tudo, não podia deixar de abrilhantar essa noite, tá? Obrigada
você ter vindo de Friburgo, não é isso? Então a Milena está vindo de Friburgo, trazendo essas informações, e a gente só tem a agradecer a você e a Pijama estar aqui com a gente essa noite. Obrigada. Obrigada. Obrigada, Solange, obrigada, Mônica, Dani, que estão aqui também. E dizer para vocês que a gente vai deixar a apresentação com o evento, e quem quiser depois pesquisar um pouquinho mais sobre isso, a gente deixa à disposição com a organização do evento. Tá bom? Um beijo, sucesso no negócio de vocês. Obrigada.